Cadê meu povo querido? Ó, o pessoal chegando. Deu certo, Sara, deu certo. Que coisa boa. Vou até pôr um filtro para eu ficar mais bonita. Aqui tem uns filtros maravilhosos também, gente. Vocês não estão entendendo. Meu Deus, tem vários filtros espetaculares pra gente colocar, mas vou ficar sem nesse momento. Pronto, olha que legal. Lorena, Marcos, Marina, Carol, minha linda, que saudade. Quem mais tá por aí? Deixa eu ver. Marco, Lorena, Marina, Ana, querida, tá aí também. Prof, eu não preciso de filtro. Ô, gente, claro que eu preciso de um filtro. Vocês não estão entendendo. Tá um pouco embaçado pra vocês ou só pra mim aqui? Tô achando um pouco embaçadinho. Menina, esse negócio de filtro é maravilhoso, mas eu vou pôr um filtro aqui mais bonito. Oi, Ana, querida. Ah, não, a gente tem que fazer aula com os filtros assim, mais ajeitados. Mas eu vou achar um bonito pra próxima. Fiquem tranquilos. Tá um pouquinho, não tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma mexidinha aqui. Ah, melhorou. É, deu uma melhoradinha, né, gente? Coisa boa estarmos juntos, é tão bom. Tava falando com Sara, né? Tão bom, gente. A gente tá aqui, eu sou de Brasília, nem todos somos de Brasília, né? A gente teve uma reunião, foi maravilhosa, mas eu sou aqui de Brasília e aqui em Brasília, infelizmente, os nossos números estão subindo de Covid. De novo, vai entender, né? Mas nós temos essa alternativa de com segurança, com tranquilidade, com responsabilidade, a gente pode continuar estudando, né? A gente pode continuar se vendo, a gente pode continuar tornando o nosso tempo produtivo. Então a gente tem pouquinho tempo, mas a gente vai fazer desse tempo o melhor possível. E a gente vai estudar agora, a gente vai fazer umas questões de processo civil. Como vocês sabem, aqui eu sou professora de processo civil, de direito da criança e do adolescente e de direito do consumidor. E tenho a alegria de compartilhar daquilo que eu estudo com tantos colegas maravilhosos de um time lindo que eu já tenho assim um carinho imenso, né? Tanto pela Ana, pela Carol, pela Sara, por tanta gente querida que compõe esse time e que vai construir junto com você uma transformação. Você vai ver, você vai ser advogado, você vai ser advogada. E é tão interessante, esses dias um aluno me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, Carol, maravilhosa, ele falou assim, professora, você pode pegar esse caso aqui? Porque eu advogo só em previdenciário e tributário, e aí eu fiquei, gente, como assim? Esses dias eu tava dando aula para ele na faculdade, né, e depois no preparatório para a OAB, e hoje é um advogado com expertise, com uma área específica de atuação, então isso é muito bom. E a gente sabe que processo civil é uma matéria que é muito, mas muito importante. Tirando a Carol, que é da área do penal, gente, todo mundo que vai fazer essa prova da UAB e que vai escolher uma segunda fase logo ali na frente, precisa de processo civil. Porque o processo civil, ele é o divisor de águas, vamos dizer assim, para a vida da advocacia. Um bom advogado é um advogado que gosta de estudar processo civil. Minimamente ele tem que gostar de estudar processo civil, porque se ele não for atuar na área criminal, ele vai necessariamente atuar em área civil. E a área civil, por exemplo, você vai falar, professora, mas
A Ana Parlato estuda comigo trabalho e processo do trabalho com as regras específicas. É verdade. Mas naquilo que o processo do trabalho não é específico, por onde a gente caminha? A gente caminha pelo processo civil, que é regra geral. Então não tem jeito. Se você for atuar em tributário, em previdenciário, se você atuar em direito civil, que é o que mais vai acontecer, você vai ver que necessariamente nós estaremos estudando e trabalhando com o processo civil. E aí o que tem me chamado a atenção na prova de processo civil da UAB? Presta bem atenção. Nós temos 7 questões. Dessas 7 questões, nós temos alguns temas que são costumeiros. Exemplo, recursos. Recursos é o tema que continua a ser o tema mais cobrado da prova da UAB. Porque a vida do advogado é o quê, gente? É pedir e recorrer, pedir e recorrer. Então, o tema dos recursos é um tema muito importante. Então, a gente vai ter muita questão de recursos, a gente vai ter muita questão de litisconsórcio e intervenção de terceiros, a gente vai ter um tema que o nosso examinador tem gostado cada vez mais, que é o tema da execução, dos embargos de execução e dos embargos de terceiro. E aí, ele tem colocado sempre uma questão diferentona. Pode observar, se você fizer as últimas questões dos últimos exames nesse material que eu coloquei aí pra você, você vai ver isso, o link tá na bio, né, Ana? Você vai ver isso. A gente sempre vai ter uma questão diferentona. Como assim uma questão diferentona, professora? É uma questão que fala de RDR, é uma questão que fala de incidente de assunção de competência. Então, a gente tem sempre uma questão diferentona. Uma questão que pergunta sobre oposição, uma questão que pergunta sobre ação rescisória no cumprimento de sentença, porque o fundamento daquela sentença que já está em fase de cumprimento foi considerado inconstitucional lá em cima pelo Supremo. Então, a gente começa a ter uma dinâmica em que aquele básico do processo da petição até a aprovação da sentença e os recursos de apelação e agravo de instrumento, eles nos garantem, esses dois estudos básicos, uns 60%, 70% das questões de processo civil. Para além disso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter execução, embargos de execução e embargos de terceiro, que são cabíveis tanto no cumprimento de sentença quanto no processo típico de execução. E depois disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter essas questões diferentonas. 10% da nossa prova a gente vai ter aí com impugnação, com incidente de resolução de demanda repetitiva, a gente vai ter com ação rescisória, a gente vai ter com oposição e daí pra frente, tá bom? Então, eu separei aqui pra você, deixa eu acompanhar, que eu tô aqui acompanhando pelo computador, porque infelizmente a gente não consegue compartilhar a nossa tela no Instagram, mas um dia a gente vai conseguir fazer isso, né, gente? E aí, a primeira questão que eu coloquei pra você, olhando pro 34º exame de ordem, é a questão do João Eustáquio. E aí tá dizendo o seguinte: João Eustáquio, após passar uma situação vexatória promovida por Lúcia Helena, decide procurar um advogado. Após narrar os fatos, o advogado de João Eustáquio promove uma ação indenizatória em face de Lúcia Helena no Juizado Especial Cível de Souza, na Paraíba. Gente, eu conheço Souza, na Paraíba, é uma cidade bem pequenininha, um calor em Souza, na Paraíba. Então, olha bem, o João Eustáquio passou por uma situação vexatória que foi promovida por Lúcia Helena. E aí o João Eustáquio decidiu procurar um advogado, narrou os fatos e ele entrou no juizado especial. Você vai se lembrar que no juizado especial o valor da causa é de até 40 salários mínimos e que o João Eustáquio poderia ter ido sem advogado se ele tivesse pedido 20, até 20 salários mínimos. Aí diz assim: Lúcia Helena, devidamente representada por seu advogado, apresenta contestação de forma oral. Pode, bem como apresenta uma reconvenção contra João Eustáquio. Gente, não cabe reconvenção no juizado especial. E por que não cabe reconvenção no juizado especial?
Porque o juizado especial tem um procedimento célere, simples. E aí o que acontece? No juizado especial, a gente não vai ter uma propositura de reconvenção com exercício de direito de ação em plena audiência, em que a contestação pode ser apresentada de forma oral. Essa é a grande diferença da reconvenção do procedimento comum para o pedido contraposto, que é o que é apresentado no juizado especial. Professor, mas não tem a mesma função? Tem. A função é virar o jogo e fazer um pedido contra o autor. Até aí tá tudo bem. Só que a gente precisa entender uma coisa. A reconvenção no procedimento comum, ela tem autonomia. Então, se eu entro com uma ação contra você e você na contestação propõe uma reconvenção contra mim, ainda que eu desista da minha ação, a sua reconvenção prossegue. Entende? Agora, se você estar comigo no juizado especial, se eu propuser uma ação contra você, você não pode reconvir. Você pode, dentro da própria contestação, apresentar um pedido contraposto. Se tiver qualquer falha no meu processo, de maneira que o meu processo seja extinto sem resolução de mérito, a sua formulação de pedido contraposto contra mim vai extinta junto. Essa é a grande diferença da reconvenção para o pedido contraposto. Então, só repetindo, cabe contestação de forma oral no juizado especial? Claro que cabe. O juizado especial, ele é pautado pelo princípio da informalidade. E Carol, Giovanni, queridos, estão aqui. Agora, reconvenção não cabe. Por isso que a resposta correta era a letra A. A contestação pode ser apresentada de forma oral, porém não se admitirá a apresentação de reconvenção. E isso está, inclusive, nos próprios artigos 30 e 31 da Lei 9.099. Tudo bem? Então, aqui, uma questão não muito difícil, não. Uma questão mais tranquila aqui. A outra questão que eu coloquei aqui para você, considerando o 34º exame de ordem, já foi uma questão um pouco mais densa, uma questão que fala da multiplicidade de recursos. E aí diz o seguinte: diante da multiplicidade de recursos especiais fundados em idêntica questão de direito, o desembargador terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro seleciona 2 recursos e os remete ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam no respectivo estado que versem sobre a mesma matéria. Uma vez recebido o recurso representativo da controvérsia lá em cima no tribunal, o ministro relator resolve proferir uma decisão de afetação. Após o seu trâmite, o recurso é julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que fixa a tese jurídica. Diante da situação hipotética acima, assinale a afirmativa correta. Presta atenção. Isso é muito importante, tem caído cada vez mais. Inclusive, hoje a gente viu essa situação acontecer no STJ. Hoje o STJ deu uma decisão que, no meu entendimento, o consumidor vai perder muito, porque o STJ decidiu hoje, dia 8 de junho de 2022, que o rol dos procedimentos é taxativo. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Só que esse recurso especial que foi julgado pelo STJ não foi julgado na dinâmica dos recursos repetitivos. Esse recurso especial, ele foi julgado como um recurso que, obviamente, vai aqui discutir uma matéria de direito, e ao discutir uma matéria de direito vai ter lá o seu entendimento. Mas esse que caiu na prova é o representativo da controvérsia. Se coloca no lugar de recorrente. Imagina aí, você ajuizou uma ação aqui na primeira instância, perdeu.
Saiu uma sentença, você não gostou da sentença, qual recurso você interpôs? Apelação. A apelação subiu para o tribunal. Quando chegou no Tribunal de Justiça, a apelação foi julgada, a turma proferiu um acórdão. Aí, quando a turma proferiu um acórdão, o que aconteceu? Aconteceu que você perdeu de novo. E aí você não gostou. E aí, se você não gostou, o que você fez? Você recorreu de novo. Desse acórdão do Tribunal de Justiça, você apresentou recurso especial para ser julgado no Supremo. Só que o recurso especial não sobe para o Supremo, para o STJ, desculpe, recurso extraordinário para o Supremo, o recurso especial não sobe para o STJ se não passar pelo crivo da presidência do TJ. Então, só vai subir para o STJ se aqui, no Tribunal de Justiça, o recurso for admitido. Quem faz o juízo de admissibilidade do recurso especial, bem como do recurso extraordinário, é o presidente do TJ. Se ele permitir, se ele admitir, o recurso especial sobe para o STJ, o recurso extraordinário sobe para o Supremo. Se ele inadmitir, a gente vai ter que recorrer. Simples assim. Aí o que acontece nesse caso aqui? O presidente ou vice-presidente, nesse caso aqui eu vou chamar de presidente para facilitar a nossa vida, desse acórdão que você não gostou, você entrou com recurso especial. A parte contrária foi intimada a apresentar contrarrazões. Isso foi para a presidência ou vice-presidência do Tribunal de Justiça, a fim de que se fizesse o juízo de admissibilidade. Feito o juízo de admissibilidade, o seu recurso estava tão bem redigido, tão maravilhoso, tão melhor dos melhores, que o seu recurso, além de ter sido admitido, ele foi remetido para o STJ como o representativo da controvérsia. Olha que recurso especial, chique e maravilhoso. E aí o que acontece? O artigo 1036 do Código de Processo Civil vai dizer que sempre que a gente tiver uma multiplicidade de recursos especiais ou extraordinários com fundamento na mesma questão de direito, pode haver uma afetação. O que é uma afetação? Ou para tudo. Para toda e qualquer lide que discuta sobre essa matéria de direito. Porque tem tanto recurso discutindo sobre essa mesma matéria que eu, STJ, vou decidir, vou editar uma tese e o que eu decidi aqui se aplica em efeito cascata para todos os recursos que versarem sobre a mesma matéria. Isso é tão importante, mas tão importante que, veja, mesmo se o recurso for o seu, selecionado como representativo da controvérsia, e mesmo se você desistir do recurso, o seu recurso é tão importante que ele fica, porque ele é o representativo da controvérsia. E aí ele vai ser julgado a fim de que seja editada uma tese. Percebe? Então, nesse caso, a escolha é feita aqui embaixo pelo presidente ou vice-presidente do TJ. Mas essa escolha não obriga o ministro. Quem pode mais, pode o menos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essa escolha de representativo não vincula, não obriga o ministro, que pode escolher outros recursos representativos da controvérsia. Ou outros recursos como representativos da controvérsia. De toda maneira, o recurso foi admitido, subiu para o STJ. Então, nesse caso, a resposta correta aqui dessa questão, e aí de novo, né, é aquela questão que tá lá no 1036, você imagina, tá no fim do CPC, o código tem 1045 artigos, isso é do artigo 1036, imagina aí. Tá dizendo aqui a letra D, que seria a letra D do nosso material. A escolha dos recursos feita pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio não possui o efeito de vincular, de limitar, de obrigar o ministro relator no STJ, que, se entendesse pertinente,
poderia ter selecionado outros recursos como representativos da controvérsia. Tudo bem? Então, essa é uma questão que me chama a atenção pela, como eu posso dizer aqui, pela riqueza de conteúdo, pela riqueza de detalhe. Isso me chama bastante a atenção aqui. E para a gente terminar, um outro assunto que tem caído cada vez mais, não só na primeira como na segunda fase, é o tema do inventário partilha, do testamento, do prazo para finalizar e assim por diante. E aí eu coloquei para você uma outra questão, dizendo assim, também do 34º exame de ordem. Fernando é inventariante do espólio de Marcos, o seu irmão mais velho. A irmã de ambos, Maria, requereu a remoção de Fernando do cargo de inventariante ao juízo das sucessões, sustentando que Fernando está se apropriando de verbas pertencentes ao espólio e instruiu seu pedido com extratos bancários de conta corrente de titularidade de Fernando com registro de vultosos depósitos. Ou seja, o cara tá administrando o inventário e tá, embolsando dinheiro. Isso, obviamente, vai diminuir o quantum do espólio e o quantum que cada herdeiro vai ter direito ao final. Então, o Fernando é inventariante do espólio de Marcos, que é o irmão, e aí a outra irmã, a Maria, falou, olha, o Fernando tem que ser removido da inventariança porque ele não está administrando bem essa inventariança. Tudo bem. O que isso significa? Isso significa dizer que, se foi requerida a remoção com fundamento nessa má gestão, nessa má administração, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio universal, o próprio inventariante vai ser intimado para defender-se e produzir provas. E aí, pode ser que a gente tenha, então, um incidente de remoção que corre em apenso aos autos do inventário. Ou seja, a gente vai primeiro resolver aqui se o inventariante fica ou não fica, e depois a gente vai resolver se a gente prossegue com a administração do patrimônio, inclusive se esse inventariante, uma vez que ele é removido, se ele vai ter responsabilidade patrimonial sobre o que ele fez até então. Não é verdade? Porque pode ser que realmente ele tenha sido um péssimo gestor. E aí é por isso que a resposta dessa questão aqui fica a letra B de bonito, que diz: a remoção de Fernando depende cumulativamente da instauração de um incidente de remoção apenso aos autos do inventário e da outorga do direito de defesa e de produção de provas. Ou seja, em todo momento no processo, a gente tem que garantir contraditório e ampla defesa. Isso a gente aprende lá no comecinho, lá no direito constitucional. Então, essa daqui, até pela lógica, você deveria ou poderia ter previsto essa necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Gente, é muito rápido, né? Eu até coloquei no nosso material outras duas questões de outros exames, mas eu imaginava que o nosso tempo, por ser um tempo curtinho, para a gente tornar o nosso tempo eficiente aqui, daria para a gente responder, então, 3 questões do 34º exame de ordem. Isso não nos impede de fazer as outras 4 questões num outro momento. A gente pode se encontrar. Eu fico à disposição. O que você precisar, pode me mandar lá no direct. O meu Instagram é Patrícia Dreyer. Você me acha lá e eu vou ter a maior alegria da gente estar junto, da gente se preparar para esse nosso próximo exame, com muita, mas com muita dedicação, com muito entusiasmo, para a gente fazer tudo com maestria, a gente fazer o melhor possível. Hoje você já tornou sua meia hora produtiva, quiçá sua 1 hora produtiva, né? Se você estava aqui com a Sara. Peço desculpas aqui a vocês, porque a gente teve que sair e voltar para aproveitar bem o nosso tempo, mas a gente vai continuar se encontrando.
Eu que agradeço o carinho, eu que agradeço a presença. Se liga nas nossas redes porque a gente vai fazer várias lives, vários momentos até a data da nossa prova. Um beijo muito carinhoso para você. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!